Há 2 anos que eu falo pra você, seu careca, que você ia se arrepender amargamente do dia que você decidiu me censurar. Alexandre, você foi mais longe do que o teu braço alcança. Você censurou empresas e cidadãos que estão debaixo de um dos melhores documentos já produzidos pelas mãos humanas, que é a Constituição dos Estados Unidos da América. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Fala pessoal, se você curte o meu conteúdo, saiba que ele só continua porque tem gente que apoia. E você pode fazer o mesmo com um pouco mais de $5 por mês. Simples, entre em www.paulofigueiredoshow.com/apoie e use o cupom da descrição e tá pronto. Desde já, meu obrigado. Ou seja, o Alexandre violou tudo que é tipo de lei, tudo que é tratado, a legislação do Brasil, o tratado entre o Brasil e os Estados Unidos, violou a lei dos Estados Unidos e a consequência disso é que eles querem a proibição de que o Alexandre imponha ordens de censura aqui na América. Isso quer dizer que as empresas como Google e Meta não vão mais precisar, e o X, não vão mais precisar abaixar a cabeça para esse gangster. Aqui não. E aí a gente parte da primeira parte da ação, que é a jurisdicional e de admissibilidade, para tratar, finalmente, dos fatos concretos. E agora é que a coisa fica doce. Vejam o que está escrito. Aliás, agradecer, quase 30 mil pessoas nos assistindo aqui nas múltiplas plataformas. Volto a pedir a vocês que compartilhem e curtam e façam o que a gente precisa fazer para que isso apareça para o máximo de pessoas possível. Mas vamos lá. O que eles dizem na página 8? Nem a Rumble, nem o Trump Media Group possuem entidades, operações, funcionários e contas bancárias ou negócios no Brasil. Em 2021, a Trump Media e o Rumble firmaram acordos de serviços na nuvem. De acordo com esse acordo, desde 2022, a Trump é o serviço de hospedagem do Truth Social. E o Truth Social depende da infraestrutura do Rumble. Como resultado, se o Rumble for encerrado no Brasil, a capacidade do Truth Social de fornecer seus serviços aos usuários no país será negativamente impactada. Então aqui a gente tem 3 fatos. Primeiro, nenhuma das empresas tem qualquer tipo de operação no Brasil. Então por que eles estão sendo alvo de ações do Alexandre de Moraes? Os indivíduos estão nos Estados Unidos. As empresas estão nos Estados Unidos. Que cacete Alexandre de Moraes tem que se meter em Estados Unidos da América? O cara não baixa achar que é imperador do Xandaquistão, ele acha que é imperador do planeta. Segundo, existe um acordo entre 2 empresas americanas para que o Rumble provenha eu acho que isso é uma palavra, hospedagem e transmissão de vídeo ao Truth Social. Isso, derrubar o Trump significa derrubar o Truth Social, a empresa do Trump globalmente. Então, quando o Alexandre emite uma ordem dizendo ou você tira o Alan dos Santos ou eu derrubo o Rumble, ele sem querer arrumou uma confusão com a empresa do Trump. Vejam, não é que ele teve culhão, porque o Alexandre é muito corajoso de fato, mas ele normalmente compra as brigas que ele consegue vencer. E ele estava achando que estava empurrando e bullying, né? Sendo bullying do Rumble. Só que ele não sabia que o irmão mais velho do Rumble, que é um gigante desse tamanho, o Truth Social, olhou e falou assim: não vai empurrar meu irmão, não. E é uma das bases para a próxima afirmação. Essa é uma das bases para a próxima afirmação a partir da página 9. Nas palavras do Rumble e da empresa do Trump, abre aspas. Essas são as palavras da empresa do Donald Trump e do Rumble. O ministro Moraes lidera uma campanha para varrer e silenciar a dissidência política. E eles demonstram isso na página 9. Abre aspas. Em março de 2018, um dos principais jornais brasileiros publicou uma reportagem revelando que o ministro José Antônio Dias Toffoli, colega do ministro Moraes no STF, estava implicado na Operação Lava Jato e tinha ligações com a Odebrecht, um conglomerado que admitiu ter pago aproximadamente 800 milhões de dólares em suborno. Aliás,
não está aqui nas minhas anotações, mas antes disso, eles contam como o Alexandre de Moraes virou ministro do STF depois de um misterioso acidente envolvendo um outro ministro do STF e deixou a cadeira vaga. Mas esse é um outro assunto. Continua a ação. 3 dias após essa denúncia, em 14 de março de 2019, o STF, sob a liderança do ministro Toffoli, instaurou o inquérito número 4781, conhecido como Inquérito das Fake News. O STF invocou o artigo 43 do Regimento Interno do STF, uma disposição normalmente reservada para questões administrativas, para se conceder unilateralmente o poder de abrir uma investigação criminal ex officio, sem a participação do Ministério Público. Críticos no Brasil e no exterior condenaram essa medida como inconstitucional, alertando que o STF, a mais alta corte do país, estava essencialmente se atribuindo os papéis de investigador, promotor e juiz, sob o pretexto de combater, abre aspas, fake news, crimes e ameaças contra o tribunal e os seus ministros. O ministro Alexandre de Moraes assumiu a liderança desse primeiro inquérito do STF, e sua primeira ação foi ordenar a remoção de um artigo que implicava o ministro Toffoli, ameaçando impor uma multa diária de R$100 mil, aproximadamente $20 mil, caso o conteúdo não fosse retirado da internet. Continuam logo em seguida. Sob a liderança do ministro Moraes, ordens sigilosas tornaram-se uma prática rotineira, forçando provedores de serviços online sediados nos Estados Unidos a banir usuários politicamente ativos em toda a plataforma, incluindo nos Estados Unidos, com base em alegações de discurso criminoso ou antidemocrático. Tudo isso sob a ameaça de multas diárias exorbitantes ou até mesmo do fechamento total das operações. Vejam, todo o histórico do Alexandre está nessa ação. Isto está na ação da empresa do Trump numa corte federal americana. Continuam. Como esses procedimentos são sigilosos, os usuários geralmente não recebem aviso prévio nem têm direito a um processo legal antes de serem removidos. Em outubro de 2022, continua a peça, Elon Musk comprou o X, prometendo uma moderação mais aberta em comparação à gestão anterior. Isso entrou em conflito direto com as exigências do ministro Moraes, que ordenava a remoção de contas rotuladas como, abre aspas, antidemocráticas. Quase imediatamente após a aquisição por Musk, o ministro Moraes emitiu ordens sigilosas determinando a remoção de contas, estabelecendo prazos rigorosos de cumprimento e impondo multas diárias de milhares de dólares. Musk denunciou essas exigências como um abuso de poder e uma violação da liberdade de expressão, afirmando que o X removeria apenas postagens que claramente violassem a legislação dos Estados Unidos. Em resposta, o ministro Moraes ameaçou prender o representante legal do X no Brasil e ordenou o bloqueio da plataforma em todo o país. Musk passou a ser alvo de uma investigação criminal por suposta obstrução de justiça após recusar-se a cumprir as ordens. Em setembro de 2024, uma tentativa de aumentar a pressão sobre o X e forçar o pagamento das multas, que àquela altura já ultrapassava $3 milhões, o ministro Moraes ordenou o congelamento das contas bancárias da Starlink no Brasil. Em resposta, o X declarou: independentemente do tratamento ilegal da Starlink ao congelar nossos ativos, estamos cumprindo a ordem para bloquear o acesso do X no Brasil. Continuamos a buscar todas as vias legais, assim como outros que concordam que a recente ordem de @Alexandre viola a Constituição brasileira. Continuação. Eventualmente o X cedeu e pagou aproximadamente $5 milhões em multas para que os brasileiros pudessem recuperar o acesso à plataforma. Vocês têm ideia de que agora a gente tem um processo em uma corte federal americana falando sobre aquela famosa reportagem censurada da Cruzoé, do amigo do meu pai, derrubada pelo Dias Toffoli, que instaurou o inquérito das fake news, e isso está sendo exposto em um tribunal americano. Cada ordem do Alexandre contra essas empresas está se voltando contra ele. Esses são fatos concretos listados no tribunal, não são opiniões. Eles falam clara e abertamente sobre como o Alexandre intimidou uma das maiores empresas de mídia social dos Estados Unidos, o X, do homem mais rico do planeta, a cumprir as ordens ilegais não somente no Brasil, mas também nos Estados Unidos.
E eles falam clara e abertamente sobre como o Alexandre perseguiu de maneira completamente ilegal a Starlink, que é subsidiária da SpaceX, uma das empresas com maior quantidade de contratos junto ao governo dos Estados Unidos. E eles não pararam aí, não. Não só eles expuseram essas ações contra as empresas, mas também contra as pessoas comuns, como eu, que tive a honra de ser citado nesse processo. Aliás, a honra, agradeço a eles, de ser a única pessoa que eles escolheram para citar nesse processo. O outro é o Alan dos Santos, que o nome dele não consta, mas ele é o indivíduo dissidente A, que é o centro dessa ação. O centro dessa ação é a perseguição, é o ódio do Alexandre de Moraes ao Alan dos Santos. A ruína do Alexandre de Moraes está vindo da injustiça dele e da perseguição desumana que ele perpetrou contra o Alan dos Santos. Sobre mim, o que a ação diz? Diz o seguinte: o ministro Moraes também perseguiu outras figuras de destaque. Um desses alvos foi Paulo Figueiredo, um comentarista conservador que questionou abertamente a amplitude das regras sobre o discurso, abre aspas, antidemocrático, e criticou a dependência do ministro de Moraes em ordens sigilosas. Até 30 de dezembro de 2022, Figueiredo participava regularmente da JP News, Jovem Pan News, uma das principais emissoras de televisão do Brasil. Ele construiu uma grande base digital de seguidores, 1,4 milhão no Twitter, 1,1 milhão no YouTube, 800 mil no Instagram, etc., e ganhou influência ao dissecar as ações do STF e políticas controversas. Suas postagens frequentemente se tornavam virais, gerando debates acalorados tanto no Brasil quanto entre as comunidades da diáspora, que são as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos. Continuação. À medida que suas críticas alcançavam o público dos Estados Unidos, Figueiredo se tornou uma ponte entre os ideais americanos de liberdade de expressão e o debate político brasileiro. Ao desafiar o conceito de conteúdo antidemocrático, Paulo Figueiredo se tornou um alvo prioritário das ordens sigilosas do ministro Moraes. Em dezembro de 2022, no auge do intenso debate sobre as eleições presidenciais brasileiras, de outubro de 2022, plataformas online e provedores de serviço receberam ordens sigilosas do ministro Moraes para bloquear todas as contas e redes de Figueiredo dentro de 2 horas, sob penas de severas multas, eliminando o seu acesso a milhões de seguidores. Ao mesmo tempo, o ministro Moraes congelou os bens de Figueiredo, apesar dele ser residente legal e permanente nos Estados Unidos da América, e anulou seu passaporte brasileiro, evidenciando um esforço sistemático para punir e desencorajar a liberdade de expressão legítima. Há 2 anos que eu falo para você, seu careca, que você ia se arrepender amargamente do dia que você decidiu me censurar. E é delicioso e propício que no dia seguinte ao meu indiciamento, o primeiro jornalista indiciado por um golpe de Estado, sem nem ter estado no país no dia em que ocorreria o tal do suposto golpe, você esteja sendo processado em um tribunal dos Estados Unidos da América. Alexandre, você foi mais longe do que o teu braço alcança. Você censurou empresas e cidadãos que estão debaixo de um dos melhores documentos já produzidos pelas mãos humanas, que é a Constituição dos Estados Unidos da América. Aqui, gente como você, que quer banir os discursos que são inconvenientes, aqui você não sai impune, não. Aqui você está exposto. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.apoia.se
www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.